Olá, primeiro ano. Bom dia, bom falar com vocês de novo. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos mais uma aula, mais um bate-papo, caminharmos mais um pouco aí. Espero que todos aí da sua família possam estar bem, você, seus responsáveis, irmãos, enfim, né? Que Deus abençoe cada um de vocês aí, os proteja, os guarde, os livre dessa situação a qual nós temos experimentado ultimamente. Mas enquanto, né, nós vamos aí no nosso isolamento, importante para o momento, vamos continuar com as nossas aulas, sempre lembrando da importância de você não deixar de fazer as aulas. E tenho acompanhado naturalmente, tenho corrigido e tenho visto aí, né, a grande maioria fazendo os exercícios, isso é muito legal. E, né, naturalmente, né, na hora da avaliação, com certeza as notas também serão legais. Então, continue fazendo aí os exercícios, continue se esforçando para que a gente continue aí direcionando vocês, ajudando vocês nesse momento aí. Bom, vamos continuar falando de vida, só que hoje a gente vai falar de passado, presente e futuro. Coisas importantes para nós, para vocês, para mim também, para todos nós. Porque a partir do momento que nós chegamos ao mundo, que Deus nos permite vir ao mundo dentro de uma família, a gente começa a experimentar passado, presente e futuro. Naturalmente a gente vai falando, a gente vai explicando, lembrando da importância da vida. Eu já dei a definição de vida de forma bem simples. Vida, ela começa desde o momento que nós somos concebidos. Alguns dizem que vai do nascimento até a morte, ou seja, são os momentos que o nosso bom Deus nos concede vivermos aqui. E viver faz a diferença de acordo com aquilo que nós buscamos para nós, ou seja, o direcionamento aprendido, compartilhado, o direcionamento, ou seja, os ensinamentos praticados, melhor dizendo, vai fazer com que o nosso futuro seja um futuro bom, um futuro digno, um futuro onde nós vamos viver de maneira coerente. Porque para nos ensinar, os nossos pais tiveram que aprender. A gente só pode dar aquilo que nós temos. Então, todo o ensinamento que vocês têm não vem por acaso. A vida de vocês ainda nova, como dizia minha mãe, vocês estão só começando. Apesar de serem adolescentes, não deixam de estar no início da vida, com tudo isso que faz parte da vida do adolescente. Mas é importante ter em mente que a vida não é vivida só hoje. Nós vivemos hoje, se Deus permitir, viveremos amanhã e assim sucessivamente. Mas também não podemos esquecer que para chegar aonde chegamos, com o ensinamento que temos, com as coisas que hoje nos acontecem, alguém se planejou para que nós chegássemos aonde nós já estamos, ou seja, os seus pais, os pais dos seus pais, que são os seus avós, naturalmente algumas outras pessoas. É importante nós termos a nossa atenção voltada para isso, porque eu já disse para vocês, adolescente geralmente tem muita força, vive a vida às vezes sem muito cuidado, achando que a vida é algo que não desgasta e que não acaba, que a vida é algo para sempre. Mas a vida vivida aqui nesse mundo, a Bíblia diz que é passageira. Nós temos um tempo, e claro que você sabe disso. Nós temos um tempo útil que Deus nos concede viver aqui, e é necessário, é preciso que nós aproveitemos bem as oportunidades
que nós busquemos viver da melhor maneira possível, respeitando todo o conjunto de normas, que são os ensinamentos, os direcionamentos, nos preparando para um futuro que chegará, o que vocês esperem, nós também, e que esse futuro venha trazendo todo o investimento que já foi feito, que está sendo feito, que ainda será feito em vocês. E naturalmente, depois de um tempo, quando vocês ficarem independentes, aquela famosa independência que os adolescentes tanto querem, vocês continuarão naturalmente investindo no futuro de vocês, na vida de vocês, que é básico, é importantérrimo, até porque chegará um momento que vocês vão constituir a família de vocês. E já disse também, e eu tô rindo porque eu vou falar do negócio que hoje vocês não têm muita noção, mas que cedo ou tarde chegará, que é pagar contas. Não tem como fugir disso. Quando vocês, vou repetir aqui, a tão sonhada vida independente, vocês verão que com essa independência vocês trabalharão bastante, estudarão, vão continuar estudando muito e vão ter que pagar muita coisa. E vão ter noção de preço, de valores, e naturalmente vão aprender, né, que talvez hoje você não tenha assim muito cuidado com o dinheiro, passará a ter o maior cuidado, porque doerá no seu bolso. Então toda vez que dói no bolso, no nosso, a gente começa a pensar às vezes de forma diferente. Espero que não seja o seu caso, espero que você já tenha noção, mesmo que você não pague conta, que você já tenha noção de que existem várias contas, várias despesas, e que o seu responsável, a sua responsável, é que hoje, né, bancam isso. Isso são lições que você precisa aprender, que nós adultos já aprendemos e que hoje nós queremos passar para você. Mas dentro do nosso bate-papo de hoje é importante nós continuarmos falando de vida, mas passado, presente e futuro. Por que passado, presente e futuro? Primeiro, como eu disse, você, para chegar onde você chegou, pessoas que vieram construindo antes de você, no passado não tão distante, continuam no presente, são seus pais, mas no passado existiram já pessoas que investiram nos seus pais e seus pais investem em você. E algumas coisas já aconteceram. Algumas situações, talvez seus pais, seus avós já tenham contado algumas histórias para você sobre os desafios que eles enfrentaram até chegar aonde chegaram, para que você esteja aonde você está hoje, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, já caminhando aí, né, para daqui a pouco terminar o ensino médio e ingressar numa faculdade. Muito show, muito bacana, e isso deve ser a sua meta. E esse deve ser o seu objetivo. Você deve agarrar com todas as forças, porque são oportunidades que você tem e você não pode desperdiçar. Então o passado, ele é importante. Mas para que você ficar agarrado no passado? Não. Porque se você também ficar, se nós ficarmos presos no passado, a gente não caminha. O passado, ele vai servir de base para nos trazer à memória coisas que já aconteceram para a gente seguir. Um exemplo, e eu já falei algumas coisas aqui, pensam, né, no seu pai e na sua mãe. O que eles já tiveram que viver, o que eles já viveram, as experiências de vida que eles tiveram antes de você nascer, o que eles fizeram para chegar até onde chegaram, os pais deles, como eu disse, que são seus avós, o que eles tiveram que fazer, como eles trabalharam, como eles lutaram, as orientações que eles receberam dos pais deles, que são seus bisavós, para passarem para os seus pais,
para que os pais de vocês passem para você. Olha só que coisa interessante, que situação interessante. E é preciso valorizar isso. Por quê? Porque sem conhecimento do passado, a gente não tem a dimensão, e talvez por isso alguns não dão muita importância ao presente, ou seja, de estudar, de construir, buscar, começar a construir uma vida para um futuro, é porque às vezes não tem noção do passado, do que aconteceu. E eu desafio você a conversar com o seu pai e a sua mãe para saber um pouquinho do passado deles. Mas como eles se conheceram, talvez você até saiba, você até já saiba, alguns talvez já saibam, como eles se conheceram, como foi o período de namoro, os estudos quando eram novos, como vocês, como eles chegaram, aonde chegaram, o emprego que tem hoje. Alguns pais fizeram faculdades, o que eles fizeram para cursar a faculdade, a ajuda que eles tiveram, se não cursaram faculdade, o curso que eles fizeram profissionalizante, o trabalho que eles têm hoje, como conseguiram esse emprego, outros que eles já tiveram. Parece, a gente falando assim, talvez assim, isso é cansativo, é chato. Não é, não é. Ah, por exemplo, a história de vida que eu tenho do meu pai e da minha mãe é muito show, muito bacana. Meu pai veio da roça, né, lá onde trabalhava com enxada, com foice, tendo que trabalhar de sol a sol, e no momento decidiu, né, casou cedo, porque naquela época se casava muito cedo, e decidiu vir para o Rio de Janeiro para tentar a vida. A história comum de muitas pessoas. E chegando no Rio foi trabalhar, né, no emprego aonde ele trabalhou a vida dele toda. Começou no Rio de Janeiro numa empresa, se aposentou nessa empresa, continuou trabalhando nessa empresa até parar de vez e ficar em casa, né, com a vida dele financeira bem organizada, de uma forma muito bacana. E isso, naturalmente, serviu e serve de lição para mim. Como a minha mãe sempre trabalhou para ajudar o meu pai também. Então a gente vê assim, e isso me incentivou a buscar, a estudar mais um pouco, quando eu vi o futuro, que o meu pai, apesar de não ter muito estudo, mas sempre trabalhando, né, conseguiu, né, uma estabilidade boa. E aí a gente vai, né, conhecendo a história, a gente vai vendo que a gente quer essa vida boa. Só que essa vida boa é preciso esforço, não vem de graça. Mas por quê? Porque eu conheci a história dos meus pais, como eles trabalharam, como a gente diz, como eles ralaram para chegar onde chegaram. Ah, ficaram ricos? Não. Mas tiveram uma vida, né, dentro dos padrões normais de família pobre, tiveram um padrão bem legal. E se nós não tivermos conhecimento do passado, talvez a gente não tenha grandes incentivos para caminhar. Por quê? Porque hoje, para alguns, parece que as coisas acontecem, né, muito fácil. Mas para nós, não sei você, eu acredito para você também, para nós que não nascemos num berço de ouro, seja rico, o negócio é mais desafiador. Mas suponhamos que você nasceu. Digamos aí que você, a sua família tem muito dinheiro, mas dinheiro também acaba. E ainda assim, os seus pais, se forem o caso, construíram essa fortuna em cima de quê? Importante da mesma forma você saber. Ah, se veio dos seus avós e eles manteram, mas como eles manteram essa fortuna, esse dinheiro? Porque parece que dinheiro para alguns nasce igual capim, igual grama. Não, não nasce não. É preciso ganhá-lo e em ganhando é preciso administrar, porque como eu disse, o dinheiro ele acaba. Então ele precisa ser administrado. É preciso cuidar bem, é preciso investir, saber aonde investir, é preciso guardar, é preciso não gastar de qualquer jeito. Porque às vezes se tem muito, mas se joga fora do mesmo jeito.
tendo em vista que eu conheço, talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que ganharam assim milhões de reais na loteria, nos jogos, e hoje estão pobres. Pessoas que já tiveram empresas grandes com muito dinheiro e perderam tudo. Então é importante é você ter noção, conhecimento do passado, de tudo que aconteceu para você estar onde você está hoje. Imagina você, eu já disse também, mas hoje num foco diferente, você para estar estudando num colégio particular, ter uma boa casa que você tem, ter um nível, né, legal, bacana, uma família estruturada, onde os pais cuidam de você, onde o seu responsável mantém você, não foi por acaso, não foi à toa. Vem de uma sequência de situações que foram acontecendo. Você não colhe para plantar, você planta para colher. A ordem é essa. Então, para se colher, é preciso plantar. Então, conhecer o passado, saber o que aconteceu, o esforço ou os esforços que foram feitos e algumas situações assim muito dolorosas, experiências difíceis, dos seus avós, dos seus pais, para eles chegarem até onde eles chegaram. E é importante, então, essa parte do conhecimento da vida para que vocês parem, pensem e falem assim, poxa, eu quero isso. Mas saber que há um preço a ser pago e que já foi pago. E você agora vem nessa linha. Mas em compensação eu falei dos ricos que perdem tudo, mas suponhamos que você não seja rico. Você não nasceu no berço de ouro. Seus pais lutam, que é a maioria, né? Lutam, trabalham muito para manter você. Olha só, é preciso saber também. E aí valorizar mais ainda, porque como a fortuna que vem fácil pode ir fácil, o que a gente ganha com sacrifício também pode ir com muita facilidade. Queridos, é importante. Então, sem conhecimento do futuro, do passado, perdão, fica mais difícil construirmos um futuro. E eu disse, não é viver no passado, porque antigamente era assim. Não, não é isso. Eu estou falando de saber o que já aconteceu, ter noção, ser conscientizado que as coisas não são fáceis, que, digamos assim, conquistar um lugar ao sol dá muito trabalho, é extremamente trabalhoso, dificuldades inúmeras, desafios enormes aconteceram para que você, como eu disse, estivesse aonde você está hoje. Então, o passado não é para a gente ficar preso nele, não é para você ficar preso nele, mas é para que você perceba que o passado de alguém vivido está fazendo e fez com que você chegasse até hoje nos dias atuais. Então, é isso. E hoje você vive o presente. E como viver esse presente? Viver o presente também é extremamente importante. Conhecendo o passado das pessoas, você vai viver o presente de forma muito coerente. Como eu disse, parece que o mundo vai acabar ontem. Para alguns. Não é isso. Primeiro, você não sabe quando o mundo vai acabar. Longe disso ser ruim, isso é bom. Porque se a gente soubesse que o mundo ia acabar a qualquer um dia, a gente viveria aí talvez numa situação assim descompensada totalmente. Alguns às vezes já tomam algumas atitudes meio que descompensadas. Você imagina se a gente conhecesse. Então isso é bacana por quê? Porque a gente vai vivendo a cada dia. A Bíblia diz assim, baixa a cada dia o seu mal. Então você vive o hoje planejando o amanhã, sabendo que apesar de você não conhecer o futuro, mas você vive o presente pensando que em vivendo amanhã, você vai viver de maneira bacana. Por isso que quando a gente fala em presente, é preciso
construir. Construir. Imagina você caminhando num lugar e aí você precisa atravessar uma ponte. Você vai caminhar para algum lugar. E lá tem uma pontezinha estreita onde só dá para passar um de cada vez. E você esquece, pensa o seguinte: bom, eu vou passar e quando eu terminar de passar eu vou cortar as cordas dessa ponte. Para ninguém mais descobrir o lugar maravilhoso que você já sabe que tem lá do outro lado. Só eu vou saber desse lugar, ninguém mais vai saber. Pô, bacana! Só que você esqueceu que você tem que voltar. É. E aí quando se você no caso cortar as cordas e a ponte cai, você vai voltar como? Por isso que quando nós pensamos no presente, nós pensamos em construir pontes e não destruí-las. O presente é feito para a gente construir coisas que nós aprendemos como funcionou lá no passado e que a gente precisa tomar cuidado hoje para vir construindo aos poucos, dando passo a passo, subindo a escada degrau por degrau, caminhando, mas não parando, e vivendo, mas não vivendo de qualquer jeito. É viver, é dar importância, muita importância àquilo que você tem. Às vezes nós temos e nós não damos importância. Eu falei na semana passada, eu acredito que eu toquei no assunto, mas se toquei eu vou tocar de novo, e se não toquei eu vou falar pela primeira vez. Mas o que nós temos vivido hoje, que é a situação do Covid-19. Olha que situação. Quando que nós pensamos que nós iríamos ficar isolados, evitando contatos, tendo que usar máscara, não saindo de casa, não podendo ir a lugar nenhum praticamente, nem no colégio, nem no shopping, nem no cinema, nem passear, nem praia, nem nada. Quando que no Brasil nós viria à nossa cabeça a ideia de que nós íamos ficar um bom tempo sem contato com algumas pessoas, ou com a maioria das pessoas, porque hoje o nosso contato está restrito mais com a família. Aqueles que precisam sair, tem que sair, quem tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem jeito. Não dá para ficar dentro de casa esperando o dinheiro cair do céu, porque precisa sair para trabalhar. Tomando os cuidados devidos, mas tem que sair. Alguém vai ao mercado, porque a uma hora ou outra tem que ir ao mercado. Comprar que nós precisamos. Mas a grande realidade é que nós hoje estamos limitados a um espaço que é a nossa casa, sem termos condições, né? Por precaução, por toda a situação que está envolvendo, né, a saúde, a nossa saúde, e a gente precisa preservá-la, claro, e a gente hoje usa álcool em gel, coisa que a gente deveria fazer sempre, mas a gente só está fazendo nesses momentos, usar máscara, ou seja, tomando um cuidado maior, né, se prevenindo, vivendo o presente para que a gente chegue lá no futuro. Prevenção. Quando a gente podia imaginar isso? Mas não está acontecendo? Aconteceu. E a gente pensa, né, que às vezes a gente joga fora momentos de estar com o outro, de abraçar, de apertar a mão, de rir para o outro, cara a cara. E quando a gente vive uma situação dessa que temos vivido, a gente fala assim, poxa, eu tô doido, né, com muita vontade de voltar a fazer o que eu fazia antes. Ou seja, nós valorizamos as coisas quando aperta a situação. Mas por que não valorizar antes? Como eu disse, a gente não sabia que isso ia acontecer. Futuro. A gente não sabe. Mas não aconteceu? Chegou. Então a ideia de viver o presente é no sentido de que nós precisamos nos prevenir para algo que nós não sabemos que vai acontecer, mas que nós esperamos que vai chegar para nós.
Porque se chega e a gente está desprevenido, despreparado, o negócio dá ruim. Se chega e nós nos preparamos para isso, o negócio dá bom. Porque aí a gente, poxa, que bom que eu me preveni. E aí vamos falar mais claramente. Hoje você estuda. Amanhã você... Perdão, vamos voltar aqui. Hoje você estuda. Você está estudando para quê? Alguns podem brincar assim, porque eu sou obrigado. No fundo, mesmo você sendo obrigado, porque talvez você não tenha consciência do futuro, mas quem sabe um pouco mais do que você tem consciência, seus pais. E aí você estuda. Por que você está indo no colégio particular? Porque graças a Deus, Deus deu condições aos seus pais de investir em você, porque como eles chegaram hoje, eles querem que você chegue e ultrapasse aonde eles chegaram. Porque todo pai pensa assim, toda mãe pensa assim. Eu cheguei até aqui, mas eu quero que o meu filho, que a minha filha, chegue um pouco mais longe. Talvez, e eu já disse também, talvez seus pais não tenham tido a oportunidade de fazer uma faculdade hoje, porque hoje a prioridade deles é você. E aí talvez não seja só uma pessoa que estudou na sua casa, talvez você tenha 1, 2 irmãos, e todos eles estudam em colégio particular. Por que isso? Futuro. Vivendo o presente hoje. Então, até aquela coisa de, eu faço que eu sou obrigado, é porque você não tem a consciência ainda, não se conscientizou da importância de se preparar para o que vem, ou o que virá. Ou seja, futuro. Mas como alguém tem mais consciência do que você e sabe que o futuro chegará, pode chegar e certamente chegará, é o que nós esperamos, eles começam a preparar vocês. E aí lá na frente, quando você chegar, você vai, graças a Deus, porque eu fui obrigado a fazer certas coisas. Porque no fundo, é exatamente isso que acontece. Mas é hoje, o presente é hoje, por isso presente. Então, o que depender de você para fazer, é preciso fazer. Com muita sabedoria. Eu costumo dizer que às vezes os nossos pais falam coisas para nós que a gente não entende muito, né? Que a gente fica aí, por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo, por que isso, por que aquilo, e eles falam, isso é desnecessário, mas os nossos responsáveis sabem o que é bom para nós, o que é importante para você, para o seu futuro. Por isso eles investem em você no presente, hoje. E aí você vivendo esse presente aí, agora, você vai se preparando mais para frente. Que bacana isso. Ensino médio, cursos, e aí é todo um aparato. Vamos voltar aqui a essa situação de isolamento. Imagina você se você não tivesse hoje na sua casa condições de estar acessando a internet. Imagina você. Como seria? Não seria. Porque as aulas continuariam sendo dadas, talvez você ia precisar de ir para casa de um amigo, e nesse isolamento é complicado, as pessoas têm medo, né, de passar o vírus, de receber o vírus, então você mesmo não iria. Então pensa nisso. Olha aí, o presente foi investido, uma rede, né, na sua casa, onde você pode abrir o seu computador, o seu tablet, o seu celular, enfim, ter as aulas online, fazer os exercícios. Olha só que show. Percebeu? Isso é presente, isso é o agora. Então é viver o presente, mas não é viver de qualquer jeito. Não é agir de qualquer jeito. É tomando os cuidados necessários para não ficar muito devagar, mas também para não correr muito. Porque também existe isso. Às vezes a gente quer ir com muita força na coisa, quando é para ir mais devagar. E às vezes nós estamos devagar demais em algumas coisas, quando é para a gente dar uma acelerada maior.
Alguns às vezes ficam assim, hoje eu não estou a fim de estudar, se eu pudesse eu tirava um ano sabático, ou seja, eu não estudaria esse ano. É uma coisa impensada hoje. Não dá nem para cogitar a ideia de você ficar um ano sem estudar. Quem será o principal prejudicado no futuro? Você. Mas também existe uma outra coisa que você não precisa correr tanto. Por exemplo, e eu já falei sobre isso, eu sempre falo, porque eu acho importante, como adulto, como professor, como alguém que já tem uma família, tem filhos, meus filhos são casados, e a pressa hoje que alguns adolescentes têm de namorar e de fazer assim um monte de outras coisas, graças a Deus que não é o caso de vocês. Mas assim, é muita pressa para muita coisa. Lamentavelmente, às vezes, é porque a ideia é, porque todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? E vem aquela frase de você não ser todo mundo. E existem coisas que quanto mais devagar a gente for, você for, nós formos, é melhor. O namoro é um deles. A gente não precisa ter, vocês não precisam ter pressa para isso. As coisas vão acontecer naturalmente dentro da maturidade. Eu acho que a maior preocupação que vocês precisam ter hoje é exatamente com a formação de vocês. Com a formação de vocês. E às vezes você, para você é careta. Não, eu não sou careta. Hoje eu tenho um conhecimento melhor do que eu tinha quando era da idade de vocês. Por isso hoje eu falo isso. A importância da educação. A importância do preparo para o futuro. Porque as outras coisas vêm naturalmente. E quando vem, vocês têm toda uma estrutura já montada. Não só financeira, mas emocional. Quantos adultos crescem, quantos adolescentes, jovens vão crescendo, chega à maturidade, digamos assim, de idade pelo menos, sem uma estrutura emocional legal. Com a mente vazia, sem ter assim uma profissão, que não pensa em nada, viver, não, enquanto eu tiver um dinheirinho aqui, tá, mas até quando? E isso começou onde? Lá atrás. E veio se estendendo, a gente vai achando, nós, gente, as pessoas que vivem assim, acharam que as coisas iam continuar como era. Não, tudo vai se resolver. Nem tudo se resolve com o tempo, se a gente não fizer acontecer. Então, o presente é hoje. Façam acontecer. E o que vocês podem fazer acontecer hoje? Estudar. Estudar muito. Ler muito. Estudar em casa, estudar no colégio. Não perder muito tempo. E eu vou repetir, não perder muito tempo com redes sociais. Porque as redes sociais, não é que elas sejam ruins. Todo mundo precisa dar uma olhada, interagir, conversar, mandar um alô. Mas hoje é uma geração que se passa mais tempo se bobear em redes sociais e com coisas que não edificam ninguém do que propriamente lendo um livro, estudando a matéria e fazendo os exercícios. Isso é uma realidade, isso é um fato. Espero que não seja o seu caso, mas a gente sabe que existem casos assim. Jovens que compram celulares quando podem, ou ganham, compram os mais caros possíveis e cá para nós, sem nenhuma necessidade. Às vezes não tem nem boas condições para adquirir, mas assim, vai lá, compra e parcela em 200 vezes, porque é mais importante um celular, ostentação hoje, do que pensar no amanhã, ou seja, no futuro. O mais importante é você pensar que amanhã você vai ter condições de ter tudo isso e numa situação bem diferenciada para melhor. Por isso é preciso pensar no passado, no presente para chegar ao futuro. E o que é o futuro? É onde você chegará. É onde você chegará. E pelo caminho, infelizmente, você vai encontrar provavelmente pessoas que conviveram com você,
talvez até estudaram com você algum período, alguns anos, algum tempo, mas que estagnaram, que pararam. Você vai encontrar na sua caminhada o que acontece. Terminou o ensino médio, cada um vai para um lado. Aqui encerra no Colégio Batista o ensino médio. E aí, dependendo da sua profissão, da faculdade que você vai, do futuro que você vai construir, você quase não vai ver mais as pessoas do ensino médio, porque isso acontece. Alguns você vai manter amizade, outros você não vai ver mais. Isso acontece com todo mundo, isso é natural. Talvez quando você reencontrar essa pessoa ou revê-la, talvez você fique decepcionado por ver o estado que ela se encontra, ou talvez você vai ficar triste em ver onde ela chegou e você parou. Eu espero que nenhuma dessas coisas sejam realidades para você no futuro. Eu espero que no futuro, quando você se encontrar com os seus colegas de colégio do ensino médio, né, que vocês possam comemorar, celebrar e assim, caramba, legal te encontrar e ver que você está bem, que o outro também está bem. Você fez o quê? Você estudou o quê? Engenharia, medicina, você é professor e sou isso aqui, tenho uma profissão, fiz cursos profissionalizantes, hoje eu estou empregado, tenho uma família, tenho uma vida econômica legal, estabilidade. Olha só que coisa bacana. Mas a gente sabe que, lamentavelmente, a realidade de alguns, lamentavelmente, pode ser que não seja essa. E é importante nós termos isso na cabeça para construirmos, né, hoje aquilo que a gente quer para amanhã. Isso não começa amanhã. Amanhã começa hoje. Porque é antes, é antecipar, é buscar viver hoje. E é interessante quando a gente pensa no amanhã, a gente não tem como não pensar naquilo que Deus quer para nós. E eu quero ler aqui com você um texto muito interessante. O que eu quero falar para você, que eu disse que é interessante, são textos da Bíblia que nos orientam. Porque todos os seus planos precisam estar condicionados à vontade soberana de Deus. Porque às vezes também a gente só pensa, não, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e a gente esquece de incluir Deus nos nossos planos. Inclua Deus no seu presente, para que você tenha um futuro de qualidade. E eu falo de qualidade, não estou falando de ser rico, não. E eu quero ler com você que lá em Tiago, quase no final da Bíblia do Novo Testamento, Tiago no capítulo 4, os versículos 13, 14 e 15, assim, ó. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, assim, se Deus quiser. Você deve planejar o seu futuro, sim. Você deve fazer de tudo. Mas sempre coloque Deus nos seus negócios. Se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus quiser, eu vou conquistar isso. Se Deus quiser, eu terei um futuro. Se Deus quiser, eu realizarei os meus sonhos. Isso é bacana demais. Isso agrada a Deus. Por quê? Porque Ele está interessado no seu futuro. Um outro texto que nós temos aqui, agora lá no Velho Testamento, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, nós somos ensinados, né, no que a Bíblia, Deus fala assim para nós, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, de não lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, Deus tem plano de dar para nós um futuro, uma esperança boa. Então assim, se apegue a isso. Pense que Deus quer para você o melhor. E naturalmente isso vem de acordo com aquilo que você planta hoje. Então viva o presente,
mas colocando tudo, né, nas mãos de Deus para que Ele continue cuidando de você, direcionando você. Tchauzinho, até a próxima aula. Fiquem com Deus.